Coaching da Criatividade, episódio 19. Quais métodos você já usou que deram certo no seu processo criativo? Maravilha. Coaching da Criatividade, episódio 19. Quais métodos você já usou e que deram certo no seu processo criativo? Eu falei maravilha porque alguns já deram certo. Alguns métodos já funcionaram, alguns também já não funcionaram. Mas a ideia é de falar sobre os que funcionaram. No meu processo criativo, eu já, em momentos anteriores, conversei com vocês que uma das estratégias que eu utilizo é o mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta extremamente poderosa para que a gente desenvolva uma ideia. E a partir dessa ideia desenvolvida, a gente monte um plano de ação para executar e fazer ela acontecer. O mapa mental ele funciona como uma espécie de modelo do pensamento. E ele pode partir, a princípio, de um problema ou de algo que você não sabe exatamente como resolver. E aí você coloca isso no centro das suas ações. O mapa mental nada mais é do que um desenho da sua estrutura de pensamento, de como você pensa a respeito de algo. Só que você pode provocar isso. Você pode montar um mapa mental sobre algo que você já faz, ou você pode montar um mapa mental sobre algo que você ainda não faz. E aí as ideias vão começar a surgir e você vai começar a montar de alguma maneira sinapses, ligações, estantes da concepção da sua nova ideia ou da sua criação. Isso funciona muito bacana. O mapa mental nada mais é, vocês vão ver na capa do nosso podcast, do nosso episódio do podcast, a estrutura de um mapa mental. É uma estrutura que eu já usei em alguns momentos, mas ela pode envolver desenhos diversos, os mais diferentes, os mais criativos. Você pode fazer figuras, você pode utilizar uma espécie de fluxograma, onde você tem caixas de decisão, onde você tem caixas de impressão, ou pode simplesmente envolver desenhos. Eu já criei um mapa mental que ele era o desenho, a princípio, o desenho das escamas de um dragão. E esse mapa mental ele serviu para eu construir a metodologia de formação de coach, a metodologia de formação de treinadores mentais, que a gente criou, chamado Coach Dragons. E essa formação ela surgiu a partir de uma ideia do desenho de um dragão e das escamas de um dragão. Eu mal sei desenhar, mas eu montei isso de alguma maneira. E a partir dessas escamas a gente desenvolveu todo o processo de formação, todos os dias, com todo o conteúdo. E depois ela serviu inclusive para desmembrar esse treinamento e essa formação para o modelo online. Então, isso pode vir da sua ideia da maneira que você quiser. Então, o mapa mental, sem dúvida, é uma estratégia bem bacana, é simples. Você coloca a ideia no centro de uma folha, ou no centro, na ponta, onde você quiser. Esse, por exemplo, da formação Coach Dragons, ele tinha uma estrutura um pouco diferente. A ideia central não estava no meio, ele estava na cabeça do dragão, que ficava numa das pontas do papel. Eu usei uma folha de A3 e montei isso. Mas a maioria dos mapas mentais que eu construo, eu parto do centro, e no centro eu coloco uma ideia, algo que eu não estou conseguindo resolver de alguma forma. E a partir daí, eu começo então a construção da minha ideia, e cada sinapse, cada ligação com uma outra bolinha, ou caixinha, ou losango, ou sei lá o que, ou nuvem que eu faço, eu começo a ter ideias para o desenvolvimento dessa segunda ideia. E assim vai sucessivamente. Quando a gente vê, a gente tem uma construção com várias possibilidades em que a gente vai testar várias coisas, e normalmente isso leva a um plano de ação extremamente inteligente e às vezes até o próprio desenho do produto ou serviço que você está construindo. Bom, essa é uma estratégia que funciona para mim.
talvez uma das que eu mais utilize no meu processo criativo. Ela pode não servir para você, dependendo do que você faz e do que você cria, se é artesanato, se é arte, se é livro, se é treinamento também, se é um processo de montagem numa indústria. Eu não sei qual é o tipo de criação que você desenvolve. E o mapa mental, com certeza, ele serve para quase qualquer coisa, né? Então, assim, eu ainda não vi nada no meio do meu caminho que eu não pudesse usar um mapa mental no processo criativo. Falando nas estratégias que não funcionam para mim, uma delas é o famoso, o pessoal no Brasil brinca de toró de ideias, né? O brainstorm, que é a tempestade de ideias. Essa é uma estratégia que no meu processo criativo ela não rola, nem para título, nem para nome. Eu já usei, em alguns momentos ela trouxe alguns nomes interessantes, mas eu prefiro a construção, né? O brainstorming, ele nem sempre a gente está inspirado, nem sempre aquela fala e aquela explosão de ideias, ela tem um conjunto de pessoas significativo para que possa vir alguma coisa que faça sentido, ou que não faça sentido, mas que tenha algum tipo de apelo. Então é algo que nem sempre funciona, diferente da estrutura de um mapa mental, que dentro da minha expertise, dentro da minha experiência, sempre tem uma maneira de fazer o mapa mental funcionar para a construção do meu processo criativo. Agora, tem várias outras ferramentas que eu utilizo e que também funcionam. Centelha criativa, o octógono da criatividade, algumas ferramentas que eu vim desenvolvendo e que fazem parte, inclusive, de um programa que a gente está montando, que é o Pense, Crie, Exista ou Morra, que tem todas essas ferramentas para que a gente possa desenvolver. Na verdade, esse programa ele é focado principalmente em negócios, empresas, ideias que precisam de alguma maneira se remontar, ou se reformular, se reestruturar, ou até mesmo criar um novo apelo de produto, de venda de produto associado ao cliente de tal forma que ele tenha um papel de importância na construção da lucratividade. Então, a ideia ela vai um pouco por aí, e tem várias ferramentas que a gente utiliza e que funcionam para que a gente possa fazer esse processo, principalmente dentro de negócios e de empresas. E o seu processo criativo ele pode ser diferente. Por exemplo, quando eu estou desenhando algo, o simples fato de eu começar a desenhar, ele me sugere alguma criação. A escrita, por exemplo, nem sempre eu começo uma escrita a partir de um mapa mental. Então, o mapa mental ele tem um funcionamento para mim dependendo do tipo de solução que eu quero criar ou tipo de criação que eu quero fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer um podcast. Se eu tiver uma ideia, para partir dela, eu construo a ideia do episódio. Então, alguns episódios as perguntas são feitas pelos ouvintes, outros a gente busca perguntas no box do coaching da criatividade, ou na ideia de outras pessoas, ou busca de algum lugar. Mas a partir do momento que eu tenho a pergunta, a construção da resposta nesse mecanismo que eu criei, ela vem quase que naturalmente. É claro que ela é montada a partir de toda uma vivência, de toda uma história, de toda uma jornada em que as experiências que eu já passei, elas vão me vindo e eu vou criando o episódio, como esse episódio que eu estou fazendo aqui com vocês. Então essa é uma técnica que eu uso, basta que eu tenha a pergunta. Assim como eu vou construir uma palestra, se eu tiver que escolher o tema, às vezes eu tenho um desafio maior. Se o tema é me entregue, seja ele talvez até fora da minha expertise, eu consigo desenvolver com muita facilidade as ideias para aquele tema, porque eu vou buscar na minha experiência de vida alguma coisa que eu tenha passado, visto, experimentado, lido, um filme que eu tenha visto, relativo àquela experiência, e aí vou pesquisar, estudar e consigo construir algo bem interessante em termos de palestras. Treinamento, quando eu vou montar um treinamento, a base dos meus treinamentos, por exemplo, estão nas vivências e nas ferramentas, né?
As vivências, hoje, quando a gente está fazendo treinamentos online, as vivências elas são um pouco mais limitadas, mas eu tenho aprendido a criar ferramentas em que a pessoa utilize ela à distância e venho criando formas de ter resposta ao uso dessas ferramentas. Então, esses são alguns dos métodos que eu utilizo no meu processo criativo. Mas o importante é você pensar qual é a forma que você usa, qual a situação, qual o método que você usa para criar. Por exemplo, o meu ambiente, meu estúdio, eu criei aqui um estúdio. Independente dele estar bagunçado, arrumado, mas ele tem uma série de ferramentas e coisas que me permitem criar. Se eu tiver de fazer um fantoche aqui, eu vou imprimir alguma coisa e vou desenhar e pintar. Se eu tiver de fazer um objeto, construir uma solução, uma ferramenta, eu tenho todos os recursos que eu posso imaginar aqui nesse meu espaço. Eu tenho um espaço que é analógico, um espaço que é digital. Então, se eu vou montar um vídeo, eu tenho algumas ferramentas de edição, eu tenho aqui o Divaring para melhorar a questão da imagem, tenho alguma lâmpada, algum equipamento para melhorar o foco e a iluminação quando eu vou fazer um vídeo. Tenho um fundo verde, se eu quiser colocar um fundo qualquer no vídeo que eu vou montar. Lá no meu espaço mais analógico, eu tenho régua, eu tenho lápis de cor, eu tenho uma série, tem tesoura, tem um monte de coisa, e isso vai me permitindo criar as minhas ideias de treinamento, as minhas ideias de e-book, as minhas ideias de livro, e mais ou menos assim que funciona. Mas eu criei um ambiente para fazer isso. Às vezes eu não estou nesse ambiente aqui, às vezes eu estou na Ilha Grande. Quando eu estou na Ilha Grande, eu também criei um ambiente um pouco reduzido em relação a esse, mas de que de alguma maneira eu me sinto confortável para as minhas criações, e eu venho melhorando esse ambiente quando eu não estou aqui, só que lá eu tenho algo que supera, né, e suplementa a necessidade do meu estúdio, que é todo o conforto em termos de natureza, visual, que me permite uma paz interior muito grande e que também alimenta e fomenta o meu processo criativo. Então, o importante é que você construa a sua forma e que você perceba o que funciona e o que não funciona para você. A pergunta de hoje: quais métodos você já usou que deram certo no seu processo criativo? E você? Quais foram os métodos que você usou que deram certo? Quais não deram certo? Já pensou sobre isso? Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal.